Vamos então para a palavra desta noite. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia no Salmo de número 9. Hoje nós vamos pensar bastante, mesmo que breve, neste salmo, nessa porção da palavra de Deus. Salmo de número 9. Eu vou ler aqui na nova versão internacional, que é a versão que eu costumo usar. Salmo 9, é um salmo de Davi. E vamos pensar nessa noite, já está aí no título, né, da nossa live, ação de graças por um grande livramento. Diz lá Davi, o salmista, no Salmo 9, Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Quando os inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Pois defendeste o meu direito e a minha causa. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Para todos sempre apagaste o nome deles. O inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades. Já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião, proclame entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti e ali exulte em tua salvação. Caíram as nações na cova que abriram, os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe. Julgados sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. Que Deus abençoe a leitura deste salmo tão bonito. Amém? O Salmo 9, escrito por Davi, celebra uma grande vitória. Uma grande vitória que Deus deu ao salmista, a Davi, sobre os seus inimigos. Os estudiosos não têm certeza de qual seria esta vitória que Davi está celebrando aqui. Alguns bons comentaristas, alguns bons estudiosos da Bíblia acreditam que Davi está celebrando a vitória que ele teve sobre Golias, né, o gigante Golias. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias, e, consequentemente, também a vitória que, quando ele ganhou de Golias, quando ele venceu Golias, ele também venceu o povo filisteu, porque o povo filisteu era um espinho na carne do povo de Israel. O povinho para perturbar o povo de Israel era o tal do filisteu. Interessante, curiosidade bíblica. Bom você saber, curiosidade. Este salmo, originalmente, ele é ligado ao salmo de número 10. Assim como o salmo 7 é ligado ao salmo 8, o salmo 9 é ligado ao salmo 10. Há muitos pontos de semelhança entre eles. E até em algumas antigas edições da Bíblia, olha que curioso, eles vinham num salmo só.
Em alguns manuscritos em hebraico, na Septuaginta, na Vulgata, eles vêm como um salmo só. Outra coisa bem interessante do Salmo 9, curiosidade para você ficar sabendo, o Salmo 9 e o Salmo 10 formam juntos um acróstico com as letras do alfabeto hebraico, que é um acróstico, se você não sabe. Eles começam, cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico na sua ordem. Aleph, Bet, Gimel, Dalet e por aí vai, né? Então, o Salmo 9 começa com Aleph e o Salmo 10 termina, né, com o Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Se você reparar bem, no final, no último verso, no verso 20 do Salmo 9, tem uma palavra, né, que se chama o Selá, tá? Entre parênteses. Essa palavra era uma pausa que se fazia quando se cantavam os salmos, para as pessoas meditarem um pouco nessa verdade que está acabada de ser dita nesse último verso, no verso 20 do Salmo 9, e liga diretamente ao Salmo 10. O Salmo 10 nem tem título. Então, essa palavra que termina assim, né, o Salmo 9 e o começo do Salmo 10 sem nenhum título, parecem firmar essa ideia, confirmar essa ideia de que lá no original, quando Davi escreveu, ele escreveu uma coisa só, depois dividiram o Salmo 9 em Salmo 10. Bom, uma coisa interessante também do Salmo 9 é que ele pode ser dividido em duas grandes partes. E nessas duas grandes partes, a ideia do Salmo, os poemas do Salmo, a música do Salmo, vai se desenvolvendo até atingir um auge de confiança, de fé no agir, na soberania total de Deus. Duas grandes partes. A primeira parte do Salmo 9 vai do verso 1 ao verso 12 e está cheia de afirmações que vêm da mente de Davi como reflexão, como agradecimento diante da grande libertação que Davi teve diante, né, dos seus inimigos por parte de Deus. E a segunda parte, a parte que vai do verso 13 ao verso 20, são orações que brotam do sofrimento. Às vezes, a gente não tem palavras, né, para saber como orar, não é verdade? Está sofrendo tanto, está com tanto problema, tanta dificuldade na vida, leia os Salmos, Salmo 9, a partir do verso 13. São orações que brotam do sofrimento do salmista, do Davi, e chegam até Deus, e com certeza você pode fazer essas orações também. Bom, a mensagem, a reflexão, tem 3 pontos importantes para nós nessa noite. Primeiro ponto, Deus é louvado porque ele livrou o salmista. Isso a gente vai encontrar durante todo o Salmo, mas especialmente nos 3 primeiros versos, versos 1, 2 e 3 do Salmo 9. Confira comigo, veja bem, Deus está sendo louvado porque ele livrou Davi, livrou o salmista dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus inimigos. Olha o que diz, Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Olha, Deus fazendo maravilhas. Em ti quero alegrar-me. Em ti eu quero exultar, cantar louvores a teu nome, ó Altíssimo. Veja que coração grato tem Davi. Ele quer se alegrar, ele quer exultar, ele quer cantar louvores a Deus pelos livramentos. E o verso 3, quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Percebeu, meu irmão? Percebeu, minha irmã? Olha o que diz essa palavra de Deus, de Davi, para Deus, mas também para a gente. Quando os meus inimigos contigo se defrontam, com Deus se defrontam, tropeçam, são destruídos. Se há alguma referência à vitória sobre Golias, nesse texto do Salmo 9, a gente pode ver que a alegria de Davi era muito grande. Você conhece bem a história de Davi e Golias? Golias era um gigante, um guerreiro. Davi era um menino franzino. Davi era um pastor. Davi tocava harpa. Davi era um artista. Saul quis colocar nele a sua armadura e não coube. Mas Davi foi com fé e venceu o gigante Golias.
Não importa o tamanho, não importa o inimigo, o que importa é a sua fé. E no Salmo 9, versos 1 a 3, nós encontramos então uma ação de graças sincera do autor, do salmista de Davi, porque os seus inimigos foram vencidos, foram condenados por Deus. Antes de Davi vencer Golias, Deus já tinha dito para Davi: olha, vai porque ele está derrotado. Meu querido, se o seu problema é do tamanho de Golias, ou se o seu problema não é tão grande quanto Golias, se você enfrenta dificuldades, Deus nessa noite te diz isso. Já estão vencidos. Louve ao Senhor, tenha ação de graças a Deus. Assentado no seu trono, Deus fez o julgamento de tal modo que não podia haver dúvidas quanto ao resultado para Davi. Assentado no trono, Deus julga de tal modo, Deus governa o mundo de tal modo que não pode haver dúvidas no seu coração quanto ao resultado da sua batalha. Como diz aí o velho refrão, né? A vitória é certa em nome de Jesus, mas com Jesus. Alguém disse certa vez: eu sozinho nada posso, porém eu e Deus tudo posso. Eu sozinho nada posso, porém eu e Deus tudo posso. É assim com você? É assim conosco? Em quem você confia no meio das suas lutas? Em quem você confia quando os inimigos te cercam? Meu querido, que seja a sua confiança em Deus e não na sua própria força, e não na sua sabedoria, e não na sua inteligência. Há também um outro detalhe muito interessante no verso 2. Confira comigo, veja comigo, me acompanhe. O verso 2 é um verso de muita alegria. É um verso de que Davi está bravejando louvor, gratidão, alegria a Deus. Ele diz assim: em ti quero alegrar-me e exultar. Esse verso deu uma grande dificuldade para os tradutores da Bíblia. Sabe por quê? Porque a expressão em hebraico que Davi usa aqui, ele quer dizer: em ti saltarei de alegria. Depois eles entenderam, né? Podia muito bem, perfeitamente, interpretar e traduzir como eu te quero alegrar-me e exultar. Mas o que Davi quer dizer que realmente ele quer pular de alegria, saltar de alegria diante das bênçãos de Deus. Eu entendo que essa expressão que de saltar de alegria nos faz pensar que a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, que luta as nossas lutas, que batalha as nossas batalhas, que nos dá a vitória, deve fazer a gente sempre saltar de alegria. Esse saltar de alegria é estar confiante sempre no Senhor, é estar alegre sempre no Senhor. Salte de alegria todo dia, porque Deus luta as suas lutas, Deus luta as suas batalhas, Deus está fortalecendo você. E foi exatamente isso que eu escrevi no Bom Dia na Palavra de hoje. Se você ainda não recebe o Bom Dia na Palavra, eu mando hoje muito mais de 1.000 pessoas recebem pelo WhatsApp um pequeno versículo, uma pequena reflexão, você não leva 30 segundos lendo. E hoje eu escrevi realmente isso. Olha o que eu escrevi hoje. Se você não recebeu, se você recebeu, eu leio para você lembrar. Sobre alegria. É maravilhoso saber que a nossa alegria não depende de qualquer circunstância ou momento, mas que ela é verdadeira e constante, porque a nossa alegria é Jesus. E só Ele, Jesus, é suficiente, total e poderoso para a nossa alegre vida. Salte de alegria, meu querido, exulte, alegre-se triunfantemente no Senhor. Se Ele deu Jesus no meu lugar, no seu lugar, e não só deu, mas ressuscitou Jesus, como diz
Paulo em Romanos 8, como não nos dará também com Jesus todas as coisas? Triunfe, alegre-se, salte de alegria. Segundo ponto, a confiança dos que servem a Deus. São também vários trechos desse salmo que mostram essa confiança de Davi a Deus. Mas eu quero ler o verso 4, o 9 e o 10. Versos 4, 9 e 10 dizem: pois defendeste o meu direito e minha causa. Veja bem, Deus é o nosso advogado. Deus defende o direito e a causa, pois defendeste o meu direito e minha causa, em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Verso 9: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Vou ler de novo o verso 10. O final do verso 10. Senhor, jamais abandona os que te buscam. Esses versos são tremendos. Eles nos fazem lembrar da história da igreja. Ao longo da história da igreja, os servos de Deus têm enfrentado lutas muito grandes. Por exemplo, sábado retrasado, dia 31 de outubro. Você lembra o que foi? Celebramos o dia da Reforma Protestante. Lutero, aquele homem de Deus, diante de seus ferozes acusadores, ele não hesitou em dizer que o justo viverá pela fé. E como Lutero sofreu por conta disso? Mas ele entendia que Deus jamais o abandonaria. Outro exemplo, bem nosso aqui, os primeiros missionários batistas no Brasil, William Bagby, Anna Luther Bagby, Zacarias Taylor, sua esposa Catherine Taylor, auxiliados pelo padre Antônio Teixeira de Albuquerque, foram os primeiros batistas no Brasil, como foram perseguidos e enfrentaram lutas para pregar o evangelho na nossa terra. Os missionários de hoje, que lutam, trabalham em áreas remotas, perigosas, doenças, perseguidos pelos governos, terroristas, religiosos que são perigosos, mas eles estão lá pregando o evangelho. Deus, em todos esses exemplos que eu citei, tem sido o refúgio e o amparo para todos os momentos difíceis. Meu querido, como é consolador, como é glorioso, como é maravilhoso, como nos faz saltar de alegria saber que o nosso Deus permanece o mesmo Deus que cuidou de Abraão, o mesmo Deus que cuidou de Moisés, o mesmo Deus que cuidou de Josué, que cuidou de Davi, de Salomão, de Pedro, de Paulo, de Lutero, de John Wesley, de William Bagby, de Billy Graham, de todos esses no passado, é o mesmo Deus que hoje tem o mesmo cuidado, o mesmo amor, a mesma proteção, com um grande Deus, com um grande Pai, é Ele para você. Deus jamais deixará de defender você. É o que o verso 4 diz. Pois defendeste o meu direito e minha causa. Quando você coloca alguma coisa na justiça, você pode ganhar ou perder. A causa pode ser até ganha. Você pega um advogado fraco e o outro tem um advogado muito bom, ele consegue reverter. Você não tem certeza se a sua causa na justiça vai ser ganha ou não. Mas quando Deus é o nosso advogado, quando Ele defende a gente, nunca perderemos. A vitória é certa. Perceba, meu irmão, que na nossa vida de crente em Jesus, nossos direitos como crentes são sempre atacados, mas é certo que por Deus serão defendidos. Terceiro e último ponto, para a gente caminhar para o final, que eu falei que hoje era mais curtinha a mensagem. O clamor em momentos de aflição. Perceba só, embora este Salmo 9 seja um cântico de louvor
por grandes livramentos que o Senhor deu a Davi, talvez para recordar as horas mais difíceis que o salmista tenha vivido, tenha experimentado, ele coloca palavras de súplica com referência aos grandes sofrimentos que ele havia passado ou estava passando agora. Os versos 13, 19 e 20 são um exemplo deste sentimento. Acompanhe comigo, verso 13, depois o 19 e o 20. Verso 13 do Salmo 9 diz lá: Misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causa os que me odeiam, salva-me das portas da morte. Ainda mais clamor em momentos de aflição, no verso 19 e verso 20. Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe, julgadas sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saibam as nações que não passam de seres humanos. Clamor em momentos de aflição. Meu amado, minha amada, você sabe muito bem isso. Deus sempre prometeu, desde Gênesis, que será com o seu povo, que estará à frente do seu povo. E mais, que vai colocar medo naqueles que perseguem o povo dele. Se você olhar a história bíblica, você vai ver que às vezes esse medo é provocado por várias coisas. Uma intervenção psicológica no coração dos adversários. Outras vezes é causado por elementos naturais. Por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 7, verso 10, o Senhor fez ressoar uma grande trovoada e aterrorizou os filisteus, que eles foram derrotados. Olha que diz lá, 1 Samuel 7,10 diz: Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. Eles foram derrotados por Israel. Meu querido, Deus usa até um relâmpago, ou um trovão, um barulho no céu, para incutir medo nos inimigos. Às vezes, tudo que a gente precisa para seguir em frente é de um relâmpago nos céus, um trovão nos céus, para dar medo nos nossos inimigos, nos problemas, nas dificuldades. Deus sempre prometeu estar com a gente. Nós não encontramos segurança na ausência de perigos, mas encontramos seguranças na presença de Deus. Não há tranquilidade, não há calma, não há segurança numa vida sem perigos. Mas há calma, há tranquilidade, há segurança na presença de Deus, que pode até fazer um relâmpago ou um trovão afugentar o inimigo. Mackintosh, que foi um pregador do século XIX, disse uma coisa muito interessante. Ao concentrar-se em mim mesmo, só vejo a minha condição de nudez e miséria. Ao concentrar-se em Deus, vejo somente conforto e segurança. O que você tem sentido? Temos vivido tempos difíceis, dias difíceis, meses difíceis. Essa Covid não cessa. Agora a Covid entrou na minha casa. Graças a Deus, estamos bem. Se eu fosse olhar para mim, eu ia ficar desesperado. Se eu fosse olhar nas minhas limitações, eu ia ver só nudez, miséria espiritual. Mas eu olho em Deus, no Senhor, que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu olho para Jesus e encontro conforto e segurança. Concluindo, Salmo 9 é um grande salmo. É um salmo para os nossos dias. Sem dúvida, um salmo de vitória, de conforto, de alegria, de saltar de alegria.
Nele nós encontramos o único objeto do nosso louvor. Deus, quero te dar graças. Salmo 9, nós encontramos os temas abundantes do louvor que nós damos a Deus, as maravilhas de Deus. Veja quantas maravilhas, nem aquele hino do cantor cristão, no céu e na terra, que maravilhas. O poder do Senhor vai atuando, meu querido. As maravilhas de Deus que foram para o Velho Testamento, que foram para o Novo Testamento, que foram para ao longo da história da igreja, são as mesmas maravilhas que acontecem na nossa vida nos dias de hoje, e a natureza do louvor, que é o cor do coração. Senhor, quero te dar graças por todas as tuas maravilhas, de todo o meu coração. É assim que tem que ser o louvor. E eu quero terminar contando, né, a tão esperada historinha de final de mensagem. E essas, alguns já me ouviram contar algumas outras vezes, mas ela é perfeita para encerrarmos essa mensagem que fala de luta, de vitória, de confiança em Deus e de louvor ao Senhor. É a história do carvalho, não de um homem chamado Carvalho, mas de uma árvore, a árvore que os botânicos, né, designam como carvalho. E essa árvore, ela é muito interessante, porque ela é usada pelos geólogos como um medidor de catástrofes naturais do ambiente ao qual ela está plantada. Quando os geólogos querem saber o índice de temporais, de tempestades que aconteceram numa determinada floresta, num determinado local, eles vão logo observar o carvalho, se existir um carvalho naquele local, é claro, né? Nem em todo lugar tem um carvalho. Mas o carvalho é uma árvore que naturalmente mais absorve as consequências de tempestades e de temporais. Quanto mais temporais e tempestades o carvalho enfrenta, sabe o que acontece com ele? Mais forte ele fica. Quanto mais temporais e tempestades o carvalho enfrenta, ele vai se fortalecendo porque as suas raízes vão naturalmente se aprofundando mais na terra, o seu caule se torna robusto, forte, grosso, sendo impossível uma tempestade arrancá-la do solo ou mesmo derrubá-la. Não pense que os cientistas, os botânicos, os geólogos, os meteorologistas precisam fazer complicadas análises para saber tudo isso, não. Sabe o que eles fazem? Basta apenas olharem o carvalho. Porque, devido a ele, o carvalho absorver as consequências das tempestades, essa árvore robusta assume uma aparência disforme. Procure depois aí no Google, dá um Google aí, digita lá carvalho, você vai ver o tronco todo retorcido, todo grosso, como se tivesse feito muita força. Muitas vezes dá até uma aparência triste, mas o carvalho é uma árvore forte que resiste à tempestade, porque as tempestades não a derrubam, vão fazendo ela ficar cada vez mais forte. Cada tempestade para um carvalho é mais um desafio a ser vencido e não uma ameaça. Meu querido, assim temos que ser, eu e você. Cada tempestade devemos ver como desafio para obtermos a vitória que já é nossa, por Jesus. E não ficarmos tristes. Você e eu devemos tirar proveito das situações contrárias à nossa vida, às adversidades, às lutas, para ficarmos mais fortes. Vamos ficar um pouco marcados, sim, é verdade, mas vamos ficar com a aparência batida, mas estaremos fortes, com raízes firmes, profundas no Senhor Jesus, que nos dá força. Quero terminar lendo a oração que o Salmo 9 nos inspira. É a seguinte: nós te rendemos graças, Senhor,
porque tu és o